10 aqui na nossa entrevista do dia de hoje, nesta quarta-feira, 27 de agosto. Como já anunciado pela manhã toda, vamos conversar hoje com o presidente do Centro Espírita Operários de Jesus, aqui de Itaió, o senhor empresário Lauro Senen, que gentilmente nos atendeu o convite, veio até a Rádio Educadora e conversa um pouquinho mais com você, amigo ouvinte. Vamos conversar com o senhor Lauro, como já falei, ele presidente do Centro Espírita Operários de Jesus de Itaió e empresário também. Senhor Lauro, mais uma vez, nosso muito obrigado por estar sempre bem solícito, sempre nos atendendo o nosso convite. E para quem não conhece, o que é o Espiritismo? Bom dia. Bom dia. Eu quero cumprimentar a você, Aristeu, ao Lucas, que se encontra aqui conosco, ao pessoal todo da Rádio Educadora aqui, e principalmente aos ouvintes da Rádio Educadora, que estão nos ouvindo nesse momento. E eu espero que o meu anjo da guarda, possa me intuir para que eu possa realmente colocar aquilo que as pessoas querem saber a respeito do Espiritismo. Então eu vou ser bem objetivo, que o Espiritismo, a doutrina espírita, ela é a terceira revelação do mundo espiritual, vamos dizer assim, de Deus para a humanidade, né? Porque nós sabemos que todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que o Espiritismo não tem nada a ver com aquilo que muitos pensam, né? Então, o que é a base do Espiritismo? A base do Espiritismo, primeiro, Deus, que é o Criador de tudo, né? Segundo lugar, é a doutrina de Jesus, né? Que veio trazer a moral para a humanidade. E o próprio Jesus já disse que ele não iria deixar as pessoas órfãos quando ele voltasse para o mundo espiritual, que ele iria mandar um outro consolador. Isso foi dito por Jesus, está lá na Bíblia, né? E essa terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, é a doutrina espírita. Por quê? Vejamos então. Lá no primeiro tempo, por exemplo, quando a humanidade começou, lá do tempo do homem das cavernas, enfim, né, veio a primeira revelação através de Moisés, né, que ele trouxe os 10 mandamentos, que era a forma como ele conseguia governar aquele povo, muito ignorante, muito animalizado ainda. Então ele tinha muitas coisas que ele precisava impor para as pessoas, né, para fazer que elas cumprissem aquilo que veio vamos dizer, do mundo espiritual. Após isso veio Jesus, né? O que veio Jesus? Ele transformou aqueles 10 mandamentos, né, em apenas 2. O que ele disse? Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e o segundo muito parecido, amar aos outros como a si mesmo, né? Então Jesus tirou toda aquela que muitas religiões ainda se atêm muito ao Velho Testamento, que aquele Deus muito, vamos dizer, muitas vezes ia na frente, porque eles pediam para ir na frente para guerrear, matar os inimigos e tal, né, que era um Deus feroz, um Deus violento. Jesus veio trazer, vai dizer que nada disso era verdade, porque na verdade aquele Espírito que passou os 10 mandamentos para Moisés, que Moisés era um médium, né, ele era Jeová, era o Espírito que veio, que Moisés, né, tinha como instrutor dele, vamos dizer, como mentor dele. O que Jesus veio trazer? Veio trazer a lei do amor, né, que tudo era possível através do amor, né? Então isso revolucionou aquele tempo. Os judeus não aceitaram isso, porque ele estava desrespeitando as leis de Moisés, e acabou, né, sendo crucificado por essa nova lei que ele veio trazer. Então ele disse que aquele povo, por que ele falava por parábolas? Porque aquele povo não poderia entender, né? Eles eram, vamos dizer, muito infantis moralmente para entender o que Jesus veio trazer. Então ele disse que o Consolador prometido que ele iria enviar para a humanidade iria trazer todas as novidades e fazer lembrar tudo aquilo que ele tinha dito. Então, por isso que o Espiritismo ele se baseia em Deus e na doutrina de Jesus. Tanto é que o Espírito, Allan Kardec, no caso, que codificou a doutrina espírita, ele não foi quem inventou a doutrina espírita, ele codificou a doutrina espírita, que era informações que vinham do mundo espiritual, perguntou, e quem que é então o modelo que a humanidade deve seguir para chegar a Deus? Ele disse que era Jesus, o Espírito de verdade disse que era Jesus, né? Então, por isso que nós se atemos a estudar a doutrina de Jesus, o Evangelho de Jesus.
Muito bem. Samuel Senen, um dos pilares principais do estudo espírita hoje é a reencarnação. Fale um pouquinho sobre a reencarnação, por favor. Bom, a gente sabe que a grande maioria das pessoas, de um certo modo, eles aceitam a reencarnação lá na sua mente, só que as religiões muitas vezes não permitem. Isso Jesus falou lá, tantas vezes ele falou lá na reencarnação, e sem a reencarnação a gente não pode imaginar como que Deus seria justo sem a reencarnação, né? Como que às vezes nós achamos pessoas, por exemplo, que nascem, por exemplo, num berço de ouro, outros nascem numa lata de lixo, é jogado numa lata de lixo, né? Uma pessoa nasce perfeita, outra nasce toda defeituosa, né? Como é que a gente vai encarar isso se todos são filhos de Deus, né? Então, no Espiritismo nós sabemos e estudamos através da natureza, que a natureza é a lei do universo. Deus criou a natureza, né? E são leis naturais, são leis imutáveis, e nós viemos como se nós estivéssemos subindo uma escada rumo ao infinito. Nós vamos evoluindo à medida que nós vamos entendendo as coisas, e não é sempre que a espiritualidade passa informações para a gente que a gente não vai entender. Então nós precisamos ir entendendo isso. O Espiritismo tem essa, vamos dizer, essa função de esclarecer as pessoas, né? O Espiritismo, na verdade, ele não quer arrebanhar multidões de pessoas. O que o Espiritismo faz? Ele quer esclarecer as pessoas para dizer para elas de onde que elas vêm, o que elas estão fazendo aqui e para onde que elas vão. Isso fica tudo muito simples. Então, se eu sei de onde que eu vim, que eu fiz tantas coisas lá numa vida passada, hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei lá, né? E hoje eu estou plantando aquilo que eu vou colher no futuro, né? Então, isso é a lei da reencarnação. Isso é uma lei, é mais uma misericórdia de Deus para conosco, porque Ele nos dá tantas chances quanto necessárias para que nós nos reformemos, para que nós nos tornamos uma pessoa melhor. Então, sem a reencarnação é impossível. Como é que você vai encarar, por exemplo, uma criança que mora lá em tenra idade, com 2 meses, 5 anos, 10 anos, que não teve nem a possibilidade de fazer nem o bem nem o mal, né? Se ela foi criada lá no ato da concepção, né? Tudo bem, o corpo foi criado ali, mas o espírito já vem de lá de longa data. Quer dizer, e quem que comanda esse corpo que está sendo criado ali? É o espírito, né? Então, muitas vezes lá na casa espírita alguém diz assim, mas eu não vou lá na casa espírita porque eu tenho medo de espírito. Mas, poxa vida, então a gente tem que fugir de nós mesmos, porque nós somos espíritos. Nós somos um espírito ocupando um corpo, né? Nesse momento, esse corpo. Hoje eu sou o Lauro, mas eu já fui talvez uma Maria, fui um José, fui um João lá nas vidas passadas, e no futuro eu vou passar por muitas encarnações ainda, até que eu consigo viver mais no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Porque a nossa verdadeira morada é o mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem, todo mundo sabe disso. Muito bem. Sr. Mauro, como é que acontece essa comunicação aí entre o mundo espiritual e, claro, o mundo material nosso nos dias de hoje? Bom, isso na verdade isso vem desde o início da humanidade, né? A gente sabe que Moisés, inclusive na Bíblia, ele proibiu que se tivesse contato com as pessoas ditas mortas, né? Que na verdade elas não estão mortas, elas estão mais vivas do que nós aqui, né? Só que elas perderam o corpo de carne, que é aquela passagem do mundo material para o plano espiritual, né? Mas por que ele proibiu? Ele proibiu porque eles utilizavam aquilo como uma forma de, muitas vezes, de ver o futuro, de ganhar dinheiro, de negociatas, enfim, né? E isso o Espiritismo também proíbe. Não é que proíbe, o Espiritismo não proíbe nada, só que ele recomenda que não se faça isso. Então, o Chico Xavier, por exemplo, ele sempre dizia que o telefone toca de lá para cá. Então, na verdade, não temos que invocar, por exemplo, a pessoa morta, a pessoa que está no mundo espiritual. Morto é modo de dizer, né? Porque ele só perdeu o corpo de carne, mas o espírito ele continua da mesma forma como ele vive aqui, só numa outra dimensão. E isso nós temos provas científicas hoje, espíritos se comunicando através de psicografia, de psicofonia, através de telefone, de televisão. Isso é provado hoje, né? Os espíritos estão se comunicando que, enfim, vai estar se concretizando aquilo que Jesus dizia, que se no final dos tempos
as pessoas não iam falar sobre o mundo espiritual, as pedras iam falar. Né? Isso que quer dizer o quê? Que essa comunicação do mundo espiritual, esse intercâmbio de informações do mundo espiritual com o mundo material, vamos dizer, que é o nosso planeta, que é vamos dizer, um cisquinho né? Nesse universo que a gente não sabe nem a imensidão disso, não temos nem ideia disso. Né? Será que Deus criou então esses filhos dele para um dia acabar em nada? Ou ficar dormindo eternamente até um juízo final, como muitos dizem? Isso não tem sentido. Né? Então o Espiritismo tem, nós sabemos que o Espiritismo é filosofia, ciência e com consequências religiosas, porque nós muitas vezes não falamos que não é uma religião, porque no sentido que as pessoas veem a religião, né, que tem rituais, que tem, por exemplo, tem um ser superior, outro inferior, o Espiritismo são todos iguais, todos filhos de Deus, só num estado de evolução diferente um do outro. É como se as pessoas estivessem naquela escada rumo ao infinito, em cada um no seu degrau, cada um está num estado de evolução. E quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós continuamos a viver da mesma forma como nós vivemos aqui. Chico Xavier já dizia, se você quiser morrer bem, tem que viver bem. Né? Em suma, é isso que as pessoas precisam saber. Né? Inclusive, nossos estudos lá na Casa Espírita, nós falamos e preparamos as pessoas para que não precisa ter medo da morte. A morte é simplesmente uma passagem. Né? Nós perdemos o corpo físico, mas o que interessa, por exemplo, é a nossa essência, que é o nosso espírito, que comanda o nosso corpo. Senhor Lauro, o senhor já falou até aí que tem pessoas que dizem, não vou porque eu tenho medo, né, de uma casa espírita. Qual é o objetivo da casa espírita? O objetivo da casa espírita, primeiro, é esclarecer as pessoas. Né? Porque tem muitos que dizem assim, mas eu não vou na casa espírita porque lá baixa isso, baixa aquilo, coisas do demônio, não sei o quê. E, na verdade, é o contrário disso. O que nós fizemos na Casa Espírita? Nós esclarecemos as pessoas, como eu disse antes, né? Da onde que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde que nós vamos. Mas dentro de uma coisa lógica. Nós temos fé em Deus, fé em Jesus, fé nos espíritos de luz, né? Mas de uma forma raciocinada. Então, as religiões, no geral, muitas vezes elas proíbem das pessoas de fazer muitas perguntas. Eu passei por isso. Né? Muitas dúvidas que eu tinha, ia perguntar para as pessoas, né, mais habilitadas do que eu, o porquê disso. Não, isso é mistério, isso é coisa que não pode fazer, isso é milagre. E o Espiritismo não, ele faz questão que as pessoas questionem, perguntem para serem esclarecidas e terem a mente aberta para tudo aquilo que Deus criou. Que está tudo ali, só nós precisamos ir descobrindo a maneira que nós vamos evoluindo. Muito bem. O senhor fala também assim, da casa espírita, né? Como que se identifica uma casa espírita séria, né? Sendo também que não existe uma barreira para que quem frequente que seja somente na casa espírita. Não pode, talvez, não pode fazer outro estudo, né? Tem que estar sempre ali dentro. Isso não fecha também. Não, isso não fecha pelo seguinte, porque nós, dentro do Espiritismo, nós temos essa forma de orientar as pessoas, que nós respeitamos todas as religiões, né? O Espiritismo respeita todas as religiões, desde que elas transformem a pessoa para melhor. Só que também nós não criticamos, né? Nós achamos que cada um é responsável por aquilo que está fazendo, né? Se nós estamos plantando aqui, um dia nós vamos colher. Né? Então a gente orienta que uma casa espírita séria, ela vai o quê? Vai praticar a caridade, né? Porque o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Né? Então nós precisamos praticar a caridade, fazer aquilo que para os outros aquilo que gostaria que fizesse para nós, como Cristo orientou. Né? Então a nossa vamos dizer, a nossa coluna mestra, vamos dizer assim, é a doutrina de Jesus, porque está tudo baseado, a nossa vida está toda baseada na doutrina dele. Né? Então é isso que o Espiritismo prega, né? Respeita a todos nós temos o livre-arbítrio de ir e vir por onde nós quisermos, só que nós somos responsáveis por o que nós fizermos. Né? E nós vamos colher aquilo lá, seja aqui nessa encarnação ou seja numa outra.
Seu Lauro, nosso tempo é um pouco também curto. Se fôssemos falar, poderíamos ficar, talvez, quem sabe, 1, 2, 3 dias falando direto. Com certeza, assunto para isso tem. Seu Lauro, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre, talvez, o Centro Espírita, né? Como é que faz? Tem um local já próprio, tem horários, como é que funciona? As atividades da nossa casa, a nossa casa é bem recente aqui na cidade, né? Fica ali na rua Padre Eduardo, em frente à Escola Wizard, né? E nós temos atividades, por enquanto, nas terças-feiras nós temos a palestra doutrinária, né? Aí nós temos a evangelização infantil, enquanto os adultos participam da palestra, dos estudos, né? As crianças vão para uma sala ao lado e tem uma professora que já começa a fazer a evangelização infantil dentro daquilo que o Espiritismo prega, que é o Evangelho de Jesus. E nós temos às quartas-feiras o estudo da mediunidade, que isso aí nós vamos formar médiuns, né? Que nós temos hoje médiuns na casa já, só que nós vamos fazer trabalhos mediúnicos na casa só a partir que esses médiuns tenham conhecimento muito bom sobre o assunto, né? E nós temos aos domingos também o estudo do Evangelho, né? Que é sempre às 19 horas, né? 7 horas da noite, né? Aberto ao público. Então eu convido as pessoas que queiram, vamos dizer, desmistificar isso, né? Que tem muitas pessoas que mistificam, porque eu não vou lá, porque tenho medo, não sei o quê. É só ir lá, a casa está aberta nesses horários aí. Se quiserem, por exemplo, entrar em contato fora desses horários, fale com uma pessoa da diretoria, né? Que eu me coloco à disposição, né? Para atender, eu moro ali nos fundos ali. É só me procurar que a gente orienta. E nós estamos fazendo também um trabalho agora de atendimento fraterno, inclusive com um trabalho de acupuntura. Às quintas-feiras, né? Tem que agendar, tem que marcar consulta. Vai um médico lá, né, um acupunturista, ele atende gratuitamente, né? A Casa Espírita não é assim um trabalho, vamos dizer, do Espiritismo, mas o Espiritismo defende o seguinte, que nós, como o nosso espírito precisa utilizar um corpo, nós precisamos cuidar desse corpo, né, que é a morada do espírito para essa encarnação. Então o Espiritismo ajuda nesse sentido, que as pessoas têm que cuidar desse corpo o máximo que puder para cumprir a sua missão aqui. Então o Espiritismo ajuda nesse sentido as pessoas a se autoconhecerem. Muito bem. Só lembrando, né, seu Lauro, quem frequenta Casa Espírita, quem quer conhecer, pode ir tranquilo que não existe mensalidade, não existe, talvez assim, um valor mensal fixo, não existe isso. Não existe, nada disso. Inclusive, respondendo aquela pergunta que você perguntou no início ali, de como é que se conhece uma casa espírita, para começar, a casa espírita é tudo gratuito. A pessoa, se ela quiser colaborar com a energia, com doações que nós estamos inclusive com a campanha do quilo para pessoas pobres, campanha de agasalho, nós estamos distribuindo para as pessoas, né, tudo gratuitamente. É tudo gratuito, ninguém paga nada. Então, quando as pessoas descobrirem em sã consciência que a gente, para se salvar, vamos dizer, como diz as religiões, né, precisa pagar alguma coisa para alguém, precisa terceirizar alguém para se salvar, isso não existe. Cada um Jesus já falou, né? A cada um será dado segundo suas obras. Então vamos fazer a nossa parte também, né? Com certeza. Seu Lauro, queremos agradecer mais uma vez aí a sua presença, gentilmente nos atendeu, veio até aqui, conversou comigo, ouvinte. E claro, a Educadora sempre com as suas portas, microfones abertos à disposição. Eu quero agradecer, né, a Educadora por esse espaço, né, que a gente está tendo aqui para divulgar a doutrina espírita, né, que a nossa casa é recente aqui na cidade, e eu acho que a nossa cidade já merece um local desse aí para as pessoas serem esclarecidas, né, dentro daquilo que a doutrina espírita prega, que é fazer a caridade, né? Esse é o nosso lema, nós vamos poder ajudar as pessoas sem interesse, né? Então quem quiser se unir conosco nesse sentido para ajudar as pessoas que mais necessitam, nós estamos à disposição.